Arquimedes separou também dados de votos válidos da pesquisa Índice, aqueles votos que comparam, né, em determinado cenário, dois candidatos. São os votos que excluem branco, nulo, nenhum, não sabe responder. Tudo isso é excluído, fica só os válidos mesmo. E mostra-se um cenário interessante, favorável para Cícero Lucena, Arquimedes. Sim, eu enviei aí os slides para vocês. Põe na tela aí para o pessoal entender. Tá aí, ó, simulação de segundo turno em votos válidos, excluindo a intenção de voto de segundo turno para o cara que disse que não sabe, que vai votar em branco e nenhum, os indecisos, né? Excluindo os inválidos. Cícero Lucena lidera com 59,6%, seguido por Lucas aí com 40,4%. Se a eleição fosse hoje, ou agora domingo, né? Segundo a pesquisa Índice, que entrevistou 2.400 pessoas em toda a Paraíba, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e registrada no Tribunal Regional Eleitoral, o Cícero Lucena venceria a eleição numa disputa contra o atual governador Lucas Ribeiro, que já foi do partido dele, né, o Partido Progressista. Cícero saiu para ir para o MDB e ser candidato. E aí as pesquisas mostram, já faz tempo, que ele lidera numa simulação de segundo turno. Se as eleições fossem domingo agora, ele venceria. É óbvio que isso é uma simulação de cenário, porque Lucas Ribeiro, há um ano atrás, né, em abril do ano passado, tinha 4% de intenção de voto. Ele era vice-governador e provável pré-candidato. Hoje ele é governador e é pré-candidato a governador pela Federação União Progressista, com apoio da maioria da Assembleia Legislativa, com apoio da maioria dos prefeitos da Paraíba, com apoio de João Azevedo, com apoio significativo das lideranças políticas paraibanas e com apoio do tio, né, o Agnaldo, a mãe Daniela, que renunciou a uma possível reeleição para essa composição partidária. Então ele está em ascensão e pode ser que daqui para outubro ele consiga ultrapassar Cícero Lucena. Mas, segundo essa pesquisa, de forma consistente, Cícero aparece na frente dele com 19 pontos aí de vantagem, pelo menos, né, fora da margem de erro. Cícero Lucena venceria a eleição se ela fosse domingo agora, mas não é. Ainda tem aí um tempo para que o eleitor tome outras decisões. Como tem um grupo de indecisos muito significativo, esses indecisos, né, eles podem mudar completamente a configuração do jogo. Tem outra simulação do segundo turno entre Cícero e Efraim. Cícero contra Efraim. Cícero teria 70,7% da intenção de votos válidos. Efraim, 29,3%. Efraim Moraes é senador da República e é pré-candidato a governador pelo Partido Liberal, partido de Flávio Bolsonaro, partido de Jair Bolsonaro. E ele tem uma base política importante no sertão, um trabalho forte entre os prefeitos, municipalista. Ele, com a força das emendas parlamentares obrigatórias, ele tem um capital político significativo e ele é competitivo. Agora, na disputa, se a eleição fosse hoje, contra Cícero Lucena, ele perderia aí com uma margem de 30 pontos, 40 pontos de diferença em votos válidos. Cícero lidera com 70,7% a 29,3% na disputa entre Cícero e Efraim. Mas também tem a hipótese de Cícero não ir para o segundo turno, e aí a disputa ficar entre Lucas e Efraim. E tem essa simulação também aí no terceiro cenário, de segundo turno, com votos válidos pela pesquisa Índice. Lucas, nesse cenário, teria 60% e Efraim 40%, 20% aí de diferença do atual governador Lucas Ribeiro, do Partido Progressista,
para o senador Efraim Moraes, Efraim Filho, do Partido Liberal. Tem uma coisa importante aí quando se faz esse recorte de votos válidos, para ficar claro, é que tem uns eleitores indecisos que estão indecisos, se declaram indecisos, mas não estão indecisos. Eles estão mentindo para o pesquisador. Essa é a minha hipótese. Por que eu tenho essa hipótese? Porque nós temos aí 2 candidatos que eram amigos e estavam fazendo campanha juntos, que é o Cícero e o Lucas Ribeiro. Eles estavam no mesmo partido. Lucas Ribeiro foi para João Pessoa pedir voto para Cícero Lucena. E agora eles se separaram. E nessa separação de João Azevedo com Cícero Lucena, de Lucas Ribeiro com Cícero Lucena, tem um pessoal que estava junto com os dois. E agora que eles se separaram, aí tem gente que está com os dois, entendeu? Está numa prefeitura de João Pessoa, está também no governo do estado, está na prefeitura de Patos, está no governo do estado, na prefeitura de João Pessoa, em outros cargos. E isso, para quem é funcionário, para quem depende diretamente dessas estruturas, muitos mentem, né, para os pesquisadores, porque não sabem se isso pode ser uma checagem, né? A Paraíba sempre teve essas coisas, porque a influência do poder público no orçamento das pessoas é muito grande, né? Um estado pequeno, onde o poder público tem muita força, principalmente o governo do estado nas pequenas cidades. Mas esse é o cenário. Nós temos aí a hipótese da vitória de Cícero Lucena no segundo turno em votos válidos. Ele venceria os seus principais adversários fora da margem de erro, segundo essa pesquisa índice. A gente publicou isso aí, essa pesquisa índice, Rodrigo e Raquel, e o pessoal nos comentários estava perguntando aonde foi feita a pesquisa. E é preciso divulgar, isso é um dado importante, porque a pesquisa foi feita nas principais cidades da Paraíba, entre elas João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Santa Rita, Bahia, Cabedelo, Guarabira, Souza, Sapé, Mamanguape, Itabaiana, Catolé do Rocha, Pombal, Monteiro, Sumé, Princesa Isabel, Esperança, Areia, Lagoa Grande, Alagoinha, Bananeira, Solânia, minha terra natal, Arara, Remígio, Queimadas, Buqueirão, Lagoa Seca, Fagundes, Aroeiras, Umbuzeiro, Coremas, Piancó, Conceição, Itaporanga, São Bento, Brejo do Cruz, Belém de Brejo do Cruz, Paulista, Bonito de Santa Fé, São João do Rio do Peixe, Iraúna, Triunfo, Poço de José de Moura, São José de Piranhas, Conde, Alhandra, Pitimbu, Cruz do Espírito Santo, Gurinhém, Caldas Bandão, Ingá, Iachão do Bacamarte, Massaranduba, enfim, e outras cidades que foram visitadas pelos pesquisadores, num total de 2.400 entrevistas, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e registro no TRE-PB 00636/2026. Perfeito, Arquimedes, muito obrigado por sua participação, trazendo para a gente análise e também dados de pesquisa índice para votos válidos num cenário de segundo turno, 3 cenários, né, pesquisados. A gente agradece e até uma próxima oportunidade, Arquimedes.